Sou farmacêutico, Inácio, e quero crescer na profissão. O que é melhor? Trabalhar em uma farmácia de bairro, uma farmácia independente ou trabalhar em uma rede? Pergunta boa aqui para o nosso canal Farmacêutico de Valor. Agradeço a todo mundo que colocou essas perguntas aí nos comentários e chegou a vez de a gente falar sobre isso. E para a gente esquentar os motores, sem delongas, Farma, vai ser muito legal se aqui nos comentários você trouxer também o seu ponto de vista e mais do que isso, se hoje você atua na farmácia de bairro, vamos assim dizer, uma farmácia independente, uma farmácia menor, ou em termos de escala, né, grande importância, mas menor quando a gente se compara aqui com redes que tem ali 1.000, 2.000, 3.000 farmácias, pegando o nosso cenário Brasil, tá legal? Então, escreve aqui pra gente. Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. São dois cenários, até tem congruência, mas são dois cenários diferentes. Crescer dentro de uma empresa, onde eu vou colocar aqui que tem 10 funcionários, é muito diferente de crescer em uma empresa onde você tem 30.000 funcionários, 25.000 funcionários, 50.000 funcionários. São coisas distintas. Fácil ou mais difícil, no meu ver, são diferentes. Eu tenho para mim, cada um tem uma leitura, pela vida que eu tive até aqui, para mim as coisas não foram fáceis, não são fáceis hoje também. Então assim, eu considero que nas duas é difícil. Só que para cada perfil tem um cenário melhor. Então deixa eu passar para você qual é a minha visão sobre isso, lembrando que este é um vídeo de opinião. Esse não é um vídeo de quem sabe tudo, esse não é um vídeo de que é assim, muito pelo contrário. É uma opinião de quem no dia a dia visita a farmácia, conhece farmacêutico. Eu gosto de dizer que eu passo às vezes mais tempo com farmacêutico do que o próprio conselho de farmácia, entendeu? Porque essa é a minha vida, esse é o meu dia a dia, né? E é o dia inteiro. Então, vou compartilhar uma visão, espero que possa contribuir. Quando eu acabei de sair da faculdade, eu tenho uma chance de ir para uma grande rede, que é um cenário muito comum, eu vejo da seguinte maneira. Se eu sair da faculdade, é provável que eu não esteja confortável com o trabalho, ou seja, eu não domino esse trabalho. Se bobear, eu estou ainda numa fase onde eu não sei nem os nomes, nem as marcas e os laboratórios, as indústrias, eu não tenho ainda uma rede de relacionamentos. Então, quando você sai da faculdade e vai para uma farmácia, se você for para uma rede, é provável que você encontre mais estrutura, um pouco mais de apoio, um pouco mais de organização para lhe apoiar neste início. Eu vou colocar ressalvas aqui, porque eu conheço farmácias independentes que fazem isso de maneira belíssima. Ok? Mas é provável que numa rede você encontre mais estrutura. Numa independente, em contrapartida, você encontra mais liberdade, mais autonomia na maioria das vezes. Porque você pode encontrar o quê? Um cenário onde você tem contato direto com o dono. Então você pode calibrar mais facilmente os caminhos, os diálogos e fazer isso de uma maneira harmônica para poder gerar bons resultados. Numa grande rede, dificilmente você terá contato com a diretoria, com os vice-presidentes ou até mesmo com o presidente. Pode ser que sim, porém, normalmente é muito mais difícil esse contato. É claro, isso vai sendo cascateado, você vai ter um gerente direto, às vezes até um gerente farmacêutico, mas é diferente de vocês ter um contato com o dono, de você ter um contato com o gerente. São relações de trabalho distintas. Em ambos os casos pode funcionar super bem. Agora vamos pegar o seu perfil. Se o seu perfil é um perfil que gosta de mais padrão, o que busca é tendendo a padrão, normalmente a rede você vai encontrar mais padrão, ou seja, você pode mudar até mesmo de endereço que o padrão acompanha. É claro, cada farmácia tem uma equipe e se tem gente envolvida vai ter uma combinação de pessoas que vai dar uma cara específica para aquele lugar. Mas existe uma maneira de trabalhar ali, existe um norte. Inclusive do ponto de vista visual. Para quê? Para que o cliente, ao entrar na unidade 1, ou na 100, ou na 500, ele tem a mesma cara, o mesmo jeito, a mesma disposição, que ele se sinta no mesmo lugar, mesmo em diferentes CEPs. Inclusive quando muda de cidade, se eu estou aqui em São Paulo nesse momento, então se eu vou de São Paulo para Recife, por exemplo,
no nosso querido estado do Pernambuco, é como se a farmácia inteira viajasse comigo, eu fosse, do jeito que eu sou atendido aqui, fosse atendido lá. Na independente, você tem mais liberdade para poder criar. Então, puxa, eu gosto de um lugar onde é mais página em branco, onde eu posso trazer e contribuir mais, trazer mais ideias. E detalhe, não quer dizer que ideias e contribuições não sejam bem-vindas na rede. Só que, se for uma boa ideia, ela for lapidada e tal, entre você chegar com a ideia e ela entrar em ação, pode demorar. Até mesmo porque, se essa ideia interferir no padrão, veja, eu tenho mais, sei lá, 100, 500, 1000 farmácias para poder virar esse padrão. Então, normalmente, a contribuição, se isso é importante para você, você é criativa, gosta de ver mecanismos melhores, numa farmácia menor você consegue testar mais coisas e numa velocidade muito maior. É verdade. Ponto importante, né? Na rede, é provável que você tenha condições de trabalho, agora vamos falar aqui de CLT, né? Salários, benefícios, né? Você tenha isso certinho. Esse é um tema muito delicado, né? Não vou dizer que é bom ou ruim, mas o combinado tá ali, entendeu? É muito provável que a rede está fazendo certinho o que é combinado. Comentários, você me diz o contrário. Agora, no independente, você também tem mais variações em relação a isso. Então, a gente encontra cenários de farmácias pagando super pouco para um farmacêutico, como a gente encontra cenários de farmácias pagando muito bem, mas muito melhor que qualquer rede conseguiria pagar. Por quê, gente? Experiência do RH agora. Um profissional dentro de um cargo, ele tem que receber exatamente a mesma coisa que outro profissional dentro do mesmo cargo. Ou seja, numa rede, eu dificilmente consigo mudar o salário de um farmacêutico, porque se eu tenho um profissional em um cargo, eu não posso mudar o salário dele. Eu preciso mudar de todo mundo. Quando eu estou numa farmácia menor, às vezes você tem ali 1, 2 farmacêuticos e a possibilidade de 2 cargos distintos. Ou seja, eu não preciso estar no mesmo cargo. Então, dependendo das atribuições, a farmácia menor, com mais versatilidade, ela consegue mudar isso. Então, em termos de salário, é discrepante, né? Você encontra salários abaixo daquilo que é o mínimo combinado, que seria um piso salarial, tá bom? Mas você também encontra no independente salários maiores. Lembra, o salário, normalmente, ele está atrelado ao grau de entrega do profissional. Desde que esse profissional também se valorize, porque a valorização começa pela gente, né? A gente está no canal farmacêutico de valor. Eu não acredito que a gente vai para a rua clamar por valorize o farmacêutico. Eu, Inácio, não acredito nisso. Eu acredito que valor é conquista, sabe? Você, na minha visão, precisa conquistar isso. Ser reconhecido e valorizado é algo que começa pela gente, do indivíduo, e não da classe de um modo geral. O indivíduo contribui para que a classe melhore como ela é vista, mas não o contrário, né? Então, se você faz um trabalho, sabe, de excelência, enxerga os resultados, enxerga o bom impacto do seu trabalho e sabe acordar, negociar através de um valor que você sabe disso, você consegue sentar com o dono e propor coisas novas de acordo com aquilo que você coleta. E aqui eu vou abrir um adendo. Por estar em contato com muitas pessoas, presencialmente, né, gente? Quando eu falo, poxa, tive a felicidade de treinar mais 100 mil pessoas presencialmente. Online, eu nem tenho esse número. Quando nós estamos no cenário de uma farmácia que seja única, né? Eu vou colocar aqui como aquele dono que tem uma farmácia, tá? E você consegue sentar com ele, apresentar resultados e negociar o valor do seu passe. Olha a sutileza. Você precisa conhecer os seus indicadores. E por treinar muitas pessoas, eu posso te assegurar que a nossa comunidade farmacêutica não sabe o resultado que gera. Não tem mensuração do resultado que gera. E, normalmente, quais são os indicadores de uma farmácia? O volume de vendas, o faturamento, o ticket médio, quantas pessoas foram atendidas e por aí vai, tá bom? Veja, esses são os indicadores da farmácia, mas é muito raro eu encontrar eu vou chamar aqui de farma, né? Que pode ser que tem os seus próprios indicadores. Ou seja,
Se eu pretendo trabalhar em cima do resultado que eu gero, eu preciso conhecer esse resultado. E esse indicador não é o sistema da farmácia que vai lhe dar, você que vai precisar coletar, porque existem N camadas aqui de resultado. Existem farmacêuticos que fazem, sabe, uma verdadeira revolução na comunidade, fazem eventos, atraem pacientes, pacientes bons que chamam outros, que falam, cara, você precisa ir lá porque lá está o farmacêutico, a farmacêutica tal. É muito diferente dos outros lugares. Então, vou pegar aqui, em 12 meses, quantos eventos você realizou? Quantas pessoas você alcançou? Quantas pessoas você teve o preenchimento de uma coisa que é incrível, que é o prontuário? Gente, por anos e anos e anos, a gente era proibido de ter um prontuário. O prontuário é histórico. Se você tem histórico em um lugar, você tem de ir àquele local, porque lá é que tem o seu histórico. E há poucos anos atrás, foi nos permitido, foi nos concedido, né, a permissão para ter o prontuário. E o fato é que hoje os farmacêuticos e farmacêuticas não estão usando. O prontuário é uma chave incrível. Se você está fazendo prontuário, quantos prontuários você cadastrou? Qual é a taxa de retorno dos seus pacientes? Se você tem alguma coisa específica para casos como pacientes que estão em antibióticos, que precisam de um cuidado especial. A gente sabe que antibiótico é um grande gargalo na saúde. Inácio, eu sou muito bom em diabetes, então eu faço um trabalho, um programa com pacientes diabéticos, ok? Então quantos pacientes você tem aí? Qual é o ticket médio do paciente diabético? Não o ticket médio da farmácia, percebe? Ticket médio de coisas que você gera impacto por causa do seu trabalho, por ser diferente, por ser especial no mercado, por estar antenado ou antenada, fazendo as coisas acontecerem num fluxo diferente. Então a maior parte dos lugares que você vai pesquisar não se fala disso. Porque quanto mais farmacêutico, né, estiver fazendo o trabalho régua para baixo, percebe isso? Então, se você tiver a audácia, a coragem de coletar seus dados, suas informações, a gente vai comer poeira, a gente vai quebrar a cabeça, mas a gente também vai acertar. Uma hora, a gente está no lugar certo, na empresa certa, com os responsáveis para aquele momento, que vão compreender o que você tem trabalhado, os seus projetos atuais, o que você está construindo para o futuro. Esse pensamento é muito legal quando você está aqui no independente. Na rede, o que é interessante? Você aproveitar a estrutura, se superar, pensar o seguinte, todo mundo aqui tem as mesmas condições. Vou dar um exemplo. A rede vai lá e faz um circuito de treinamento. E você foi convidado. E todo mundo do seu cargo também foi convidado. Aí você vê, pô, eu vou mais ou menos. Não, você tem que entrar, mas você tem que entrar para arrebentar. Porque se está todo mundo recebendo o mesmo livro e você também vai ler esse livro, sabe, aquele livro você tem que ser excelente e você vai pegar coisas para acoplar, para somar naquele cenário. Então, ó, comunicação, importantíssimo. Persuasão, marketing pessoal, cuidar muito bem de você. Eu vou dar um exemplo aqui muito, muito louco. Quando eu me formei em Ouro Preto, Minas Gerais, e vim trabalhar em São Paulo, depois de formado, já estava, né, namorando com a Débora e tal, falei, pô, vou me aproximar dela, já estava pensando em casar, aquela coisa toda, né? Então foi aí que eu me mudo para São Paulo, uma mão na frente, outra atrás e 2 mudas de roupa. Nem colchão tinha, desse jeito, né? Vamos começar. E, gente, para mim aqui em São Paulo, o pessoal era chique, sabe, bacana e tal, então, pô, vou trabalhar, meu primeiro emprego como farmacêutico e tal. Eu fui lá, peguei o cartão de crédito, né? Eu sou rica! Abençoado Banco Real na época, e eu comprei algumas roupas, das mais legais que eu achei, brancas, tudo branco. Então, camisa branca, calça branca, sapato branco. E lá fui eu trabalhar arrumadinho. Quando eu percebo, a maioria do pessoal, porque tinha um jaleco, usava uma camisa de malha por debaixo. Então, imagina, eu ia aqui com a camisa de social, não é? Com o jaleco por cima, você tem uma certa presença. Como estava todo mundo que eu estava vendo com camisa de malha, a partir dali eu comecei a comprar o quê? Só camisa de malha branca. Eu ia com aquela camisa de malha branca. A malha ou a camisa de botão. Gente, só quero dizer para vocês que a gente olha muito para o meio. Eu tinha imaginado uma coisa, vi outra coisa no meio e de repente eu estava fazendo escolhas igual ao meio. Não é certo, errado, melhor ou pior. A gente pode discutir isso em outro lugar, tá bom? Mas aqui é só para retratar como que a gente olha e observa, e inconsciente,
Na hora que eu fui pegar outra camisa, eu já fui ali. E por quê? Porque, cara, é do meio, você nem pensa. Então lembre-se disso. Para que você suba a sua régua, é preciso respirar um ar puro, é preciso vir para um farmacêutico de valor. E se gostou, deixa eu saber, dá o seu like aí. A única maneira que eu tenho é quando vocês escrevem ou dão um like, né? Então, veja, se você está num cenário de rede, o destaque é em pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes vão fazer diferença. Então, e se esforçar um bocadinho mais, estudar um bocadinho mais, tudo que for proposto ali dentro, se você quer crescer, quer se destacar, devora. Seja, sabe, não é que você é o melhor sempre, não é isso, mas a atitude para isso, a orientação para isso. Por quê? Porque ali, de repente, de farmacêutico 1, você vai para farmacêutico 2. Se você quiser continuar na área farmacêutica, deve ter alguma outra posição para você ali dentro, quer seja na área de educação, quer seja na área de consultoria farmacêutica, quer seja na área até de logística, de uma infinidade de coisas. Hoje a gente tem vacinas, tem um hub de saúde, várias coisas acontecendo e a rede acolhe muito bem esse tipo de projeto. Se você tiver já mais para o lado de gestão, você pode ir para gerente farmacêutico, você pode ir para gerente de uma região, um gerente de um distrito, por que não um gerente geral, por que não um diretor e por aí vai. Então, depende aqui dos objetivos de cada um, momento de cada um. É provável que, se você está assistindo isso, você já teve experiência ou em um ou no outro, ou em dois, ou em 2 ou 3 redes diferentes, ou em 2, 3, 4, 5 farmácias distintas, dependendo do quanto você já pegou de bagagem, de experiência. Então, compartilhe também o seu ponto de vista. Eu espero do fundo do coração ter contribuído um pouquinho com a visualização desse cenário para você pegar agora você. O que combina mais com você hoje, né? Se você cogita trabalhar em uma farmácia, pegar uma farmácia de rede ou uma farmácia de bairro. Ou vou abrir agora a terceira, ou abrir a sua própria farmácia, poder realizar, né, aquilo que você tem por objetivo, poder realizar os seus projetos dentro de um cenário seu, uma outra página em branco sua, dentro da legislação que a gente tem, mas criando e inovando. Porque, se tem uma coisa que a nossa farmácia permite, não é acolher boas ideias. A gente ainda tem muito para melhorar, muito para crescer, tanto no serviço que a gente presta, nas consultorias dentro de uma farmácia, enfim, é uma área muito rica para isso, tá bom? Eu fico por aqui, bora farmaceuticar, a gente se vê no próximo vídeo, até lá!